Oi, galerinha do sexto ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar com a correção das atividades que nós fizemos lá no caderno de atividades. Essas atividades elas começam na página 12 e elas terminam na página 17. Então, nós vamos trabalhar com elas, tá? Se vocês já quiserem ir se organizando lá com o material de vocês. Então, o exercício começava lá no exercício 15. Então, na página 12, no exercício 15, vocês tinham um texto para ler, que era essa capa de revista da Scientific American, correto? A chamada principal era o espantoso cérebro adolescente. Por que a chamada principal? Porque é a que tem maior destaque. Além dela, nós tínhamos 3 chamadas secundárias. E o nome da publicação, que é Scientific American Brasil, tá? Então, vamos ver quais eram as perguntas que vocês tinham que responder. Qual era o tema da revista e que elementos você considerou para sua resposta? Então, o tema da revista já está no próprio nome, Scientific American, tá? Então, o tema da revista seria ciência. Por quê? Pelo próprio nome, Scientific American. Então, o que poderia ter levado a essa resposta? O nome, o próprio nome da revista, tá bom? Então, vamos lá. Por que o nome da revista está em outra língua? Então, Scientific American está em inglês. Então, é Scientific American Brasil. Por que está em outra língua? Por que está em inglês? Porque essa revista é uma versão, digamos assim, né? É uma edição da revista estadunidense Scientific American. Então, ela é uma revista estrangeira, não é uma revista originalmente brasileira, e que foi feita uma edição para o Brasil, tá? Por isso que o nome dela está em inglês. Letra C. É possível identificar o público-alvo? Lembrando, o público-alvo são aquelas pessoas para quem a revista foi feita. Foi feita pensando em quem? Quem seriam os leitores possíveis dessa revista? Então, já que a revista trata de ciência, considerando os temas, os assuntos que vão ser abordados, olha lá, ó. O público-alvo seriam pessoas que buscam informações específicas sobre ciências. Então, o público-alvo, pessoas interessadas em ciência, tá ok? Então, aqui nós fazemos a correção da capa da revista. No exercício número 16, ele pergunta para que a gente assinale qual é a alternativa em que a palavra destacada, ó, eu tenho uma palavra destacada em cada frase. Qual é a palavra destacada em que não é um substantivo, tá? Então, nós temos aqui como resposta a letra A. Mas vamos ver se é isso mesmo. Na letra A palavra destacada é desvendam. Lembram que a prof comentou com vocês? Para a gente tirar essa dúvida aí, para ele ser um substantivo, eu preciso colocar um artigo na frente dele. Né? Eu não consigo dizer a desvendam, as desvendam. Então, desvendam não é um substantivo, desvendam é um verbo. Desvendam é action, né? Então, os astrônomos desvendam iluminação tão antiga quanto o universo. Vamos ver se os outros realmente são substantivos. Na letra B eu tenho animais, é um substantivo porque dá nome, né? Aos seres lá, os bichinhos. NASA é um substantivo, porque dá nome àquela empresa dos Estados Unidos, né? Que constroem foguetes, que fazem projetos aí. Cérebro, ó, letra D, o espantoso cérebro adolescente. Cérebro também é um substantivo, porque dá um nome a um órgão do corpo, certo? Rápidas mudanças estruturais favorecem a agilidade mental. Mudanças. Se eu colocar as na frente, artigo, tem sentido, mudanças, né? Ações ali, mas no caso aqui, as mudanças é um substantivo também. Então, de todas as frases, a única que não é substantivo que está destacada é a letra A, que eu tenho o verbo desvendam, tá ok? Se quiserem pausar, ir pausando o vídeo aí para vocês irem corrigindo. No exercício número 17, eu tenho os textos, que são textos lá da capa da revista também, tá? Eu tenho 3 textos. O espantoso cérebro adolescente,
Rápidas mudanças estruturais favorecem agilidade mental e também comportamento arriscado. Luz eterna. Astrônomos desvendam iluminação tão antiga quanto o universo. Aqui nós vamos falar sobre os substantivos e as classificações. Então, vocês tinham ali. Com base nesses 3 textos, nessas 3 chamadas, vocês precisavam retirar delas 2 substantivos comuns. Aqui eu tenho apenas uma sugestão. Foi dado como sugestão de resposta cérebro e iluminação. Substantivos comuns, aqueles que dão nome a seres assim, não são seres específicos, certo? Porque cérebro, eu tenho vários, eu posso ter, digamos assim, não tem um específico. Iluminação, qualquer iluminação. Então, aqui eu tenho sugestões de resposta. Poderiam ter mais o quê? Vamos ver. Poderia ser como substantivo comum mudanças. Poderia ser o que mais? Comportamento. Poderia ser outro substantivo comum. Aqui no caso, vamos ver o que mais? Astrônomos poderia ser substantivo comum, certo? Vamos lá então para a letra B. Agora, precisava tirar lá das chamadas 3 substantivos abstratos. Substantivos abstratos, nós vimos lá na nossa revisão, que são aqueles substantivos que dependem de outros seres para existir, ou que eu não consiga fazer uma imagem imaginar de forma concreta. Então, quais seriam os substantivos abstratos que eu teria dentro dessas 3 chamadas? Mudanças, agilidade e comportamento, certo? Então, esses seriam os substantivos abstratos. Próxima perguntinha. 2 substantivos concretos. Substantivos concretos, aqueles que não precisam de outro ser para existir, têm existência própria. Então, ele trouxe para nós aqui cérebro e astrônomos, tá? Substantivos concretos, aqueles que eu consigo pelo menos imaginar, ter uma imagem concreta do que está sendo falado, né? Dentro dessas três chamadas aqui, tá ok? Vamos para frente então. Eu tinha ainda lá na letra D para que vocês colocassem um substantivo simples. Substantivo simples é aquele que tem só um radical, ou seja, não é que ele é formado por mais de uma palavra. Ele deu aqui como sugestão de resposta o substantivo luz, porque ele não veio como resposta de nenhuma das perguntas anteriores. Mas, se nós formos pensar na questão do substantivo simples, na classificação do substantivo simples, eu poderia ter cérebro como substantivo simples, porque tem um radical só, é formado por uma palavra só. O que mais? Comportamento é um substantivo simples, se eu pensar na questão de que também não é formado por mais de uma palavra. O que mais? Astrônomos também pode ser considerado um substantivo simples, tá ok? Então, desde que ele não fosse formado por mais de uma palavra, estaria correta as respostas de vocês, tá bom? Número 18. Em qual das alternativas, dessas 5 alternativas, a palavra velho, tá? Essa palavra velho aqui, como algumas outras, elas têm uma particularidade na língua portuguesa. Algumas palavras podem mudar de classe, tá? Ou seja, ela pode ser utilizada tanto como substantivo como adjetivo em alguns casos. Foi o que aconteceu aqui, tá? Então, ele quer saber em qual alternativa a palavra velho tem função de núcleo do sintagma nominal. Lembrando que o sintagma nominal é aquele sintagma que não tem nenhum verbo e o núcleo, geralmente, do sintagma nominal é um substantivo, tá bom? Então, vamos analisar. Ele trouxe para nós que a alternativa certa é a alternativa B. Vamos ver se isso é verdade. Na letra A, eu tenho a frase: o seu tio era velho, tá? Vamos ver então. Qual é o sintagma nominal que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo era, então lá no sintagma verbal eu tenho era velho, então a palavra velho não faz parte do sintagma nominal, então já descartamos essa. Qual seria o sintagma nominal desta frase? O seu tio. E o núcleo desse sintagma? Qual é a palavra que, se eu tirar dali, não tem mais sentido? A palavra tio.
Então, na letra A, o núcleo do sintagma nominal é a palavra tio. Vamos na letra C, até nós descartarmos toda e confirmarmos que a certa é a letra B. Era um armário velho e empoeirado. Vamos lá. Era um armário velho e empoeirado. Aqui, a palavra velho, ela está fazendo o papel de adjetivo, porque ela está caracterizando quem? Caracterizando a palavra armário. Então, ela não pode ser considerada como núcleo do sintagma nominal, porque a núcleo do sintagma nominal aqui é a palavra armário, certo? É a palavra que, se eu tirado ali do sintagma, ela perde o significado, tá? E também porque a palavra velho aqui não é substantivo, está qualificando, é um adjetivo, está caracterizando, né? Letra D. O universo é mais velho que a iluminação. Vamos lá, então. O universo é mais velho que a iluminação. Eu tenho aqui o verbo ser, o é, ok? Então, eu tenho o sintagma nominal, o universo. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? A palavra universo. Então, eu já encontrei o núcleo do sintagma nominal e não é a palavra velho. Também porque a palavra velho aqui também está com função de adjetivo, tá bom? Vamos lá. Olha aqui. A última. Estava muito velho para correr tanto. Estava muito velho para correr tanto. Eu tenho aqui, ó, verbo, estava, verbo, correr. Então, eu tenho dois sintagmas verbais. E a palavra velho não é o núcleo de nenhum. Então, não existe sintagma ali que o velho, a palavra velho, seja núcleo. Vamos ver aqui, na letra B, que ele está dizendo para nós que é a certa. O velho não gostava de jogar damas. Vamos lá. Gostar é o verbo, então gostava de jogar damas é o meu sintagma verbal. Sobra o quê? O velho como sintagma nominal. E qual que é o núcleo desse sintagma nominal? Agora sim a palavra velho como núcleo, como substantivo, tá? Como um sinônimo aí de idoso e não como caracterização de um outro substantivo. Então, a resposta certa é a letra B, tá bom? Aqui no número 19, ele fala para nós dos substantivos primitivos e derivados. Então, substantivo primitivo é aquele primeiro, não existe nenhuma palavra anterior com um significado parecido. E substantivo derivado é que a partir dessa primeira palavra criou-se uma outra com um significado parecido da primeira, ou que tem alguma relação com essa primeira palavra, tá bom? Então, no próximo exercício, vocês tinham que criar palavras, colocar ali palavras derivadas de palavras primitivas que tinha ali. Aqui também ele traz algumas sugestões de resposta. Por exemplo, da palavra terra, que é a palavra primitiva, ele trouxe como sugestão território. Mas poderia ser o quê? Terreno, terraço, certo? Palavras que, a partir da palavra terra, foram criadas e tem uma ligação aí de significado, tá bom? Aqui, da palavra avião, ele trouxe como sugestão aviador. Então, aviador, aviação, certo? Tem uma ligação aí de significado e vejam que tem uma ligação também com a questão da ortografia. Elas se parecem um pouquinho na hora de escrever, por isso que uma é derivada dessa palavra primitiva. Da palavra pedra, pedreiro, poderia ser pedraria também, tá? Da palavra faca, ele trouxe como sugestão faqueiro. Da palavra mar, marinheiro, poderia ser maresia, que também é derivado de mar, tem uma ligação com significado. Da palavra folha, folhagem, tá? Da palavra flor, florista, poderia ser floricultura, tá? Poderia ser outras aí, desde que tenha. Lembrem-se que
para ser uma palavra derivada, ela tem que ter uma ligação de significado aí e também na questão da grafia, ou seja, na escrita, ela tem que ter alguma coisa de parecido, que depois a gente vai ver que é a questão do radical da palavra, que é a parte da palavra que não muda. Jardim, jardinagem, poderia ser jardineiro. Ferro, ferradura. Poderia ser o que também? Ferrugem, né? Que é aquela corrosão que acontece com os materiais, com os objetos feitos com ferro, né? Chave, chaveiro. Livro, livraria. Livreiro, livreto. Água, aguaceiro. Aguaceiro é quando acontece uma chuva, assim, muito forte, né? Então, disse que aconteceu um aguaceiro. Planta, plantação, tá? Então, aqui são algumas sugestões de resposta. Lembrando que os substantivos derivados, eles têm que ter essa questão da ortografia, ou seja, da escrita ser parecida e do significado também. Vocês tinham uma outra capa aqui no número 20, que é da revista Casa e Jardim, tá? Da editora Globo, olha aqui ó, o nome da editora. Aqui em cima eu tenho também bem pequenininho uma chamada secundária e a chamada principal, que é A Felicidade Mora Aqui, tá bom? Lá na outra página nós temos os exercícios. Qual é o nome dessa revista? O nome nós já vimos que é o quê? Casa e Jardim. Que assuntos pelo nome, que assuntos que vão ser adotados, que assuntos que vão ser abordados nessa revista com esse nome. Provavelmente, decoração de casa e jardinagem. Sugestões aí, né, de decoração e de questão de jardinagem. Já pelo nome, então, Casa e Jardim. Qual é o público-alvo dessa revista? Que leitor se destina? A pessoas que querem informações e novidades sobre esses assuntos, que é o quê? Casa, decoração, enfim, né? E jardinagem. Então, são 3 perguntas numa só. Qual é o nome? Casa e Jardim. Que assuntos que ele vai tratar? Sobre decoração de casa, enfim, e de ambientes e de jardinagem, de jardim, né? A questão do decoração, assim, digamos, do jardim, chama de quê? Chama de paisagismo, tá? E a que leitor ela se destina a pessoas que tenham interesse em saber mais sobre esses assuntos, tá bom? Eu mostrei para vocês lá anteriormente qual é o nome da editora dessa publicação. Ela tá bem pequenininha num cantinho ali da revista, mas o nome da editora é a Editora Globo, tá? É a empresa responsável por fazer essa revista. Qual é a chamada principal? Qual é aquela chamada que faz, digamos assim, chama mais atenção na revista? Está em de destaque, que você enxerga primeiro, vamos dizer assim, né? É A Felicidade Mora Aqui, tá? Então, vamos lá para a próxima. Você tem aqui a chamada principal, que é A Felicidade Mora Aqui. A gente vai responder algumas perguntinhas sobre essa chamada. Letra A. Essa chamada é uma frase nominal ou uma frase verbal? O que nós vamos analisar? Lembra que a prof comentou com vocês, se vocês tiverem dificuldade de encontrar o verbo, coloca um substantivo na frente. Então, a felicidade, eu consigo dizer a mora? Não. Então, eu consigo dizer eu moro, tu moras, ele mora? Ah, então aqui eu já descobri que eu tenho o quê? Eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, ela não pode ser considerada uma frase nominal. Então, ele está perguntando se é uma frase nominal ou verbal. É uma frase verbal porque tem um verbo. Qual verbo que tem? Mora, tá? Então, essa é a resposta. Dessa frase, qual é o sintagma nominal? Qual é o sintagma nominal? Qual é aquele bloco de sentido que não tem verbo? Então, o bloco de sentido que não tem verbo ali é a felicidade. Qual é ou quais são os determinantes do sintagma nominal? Se o sintagma nominal é a felicidade, vamos ver aqui, ó. O sintagma nominal é a felicidade, certo? Qual dessas duas palavras é mais importante? A ou felicidade? Felicidade, certo? Se felicidade é a palavra mais importante, é o núcleo.
O que vem junto acompanhando o núcleo? A palavrinha a. Então, o determinante é a palavrinha, o artigo a. Aí ele pergunta, qual é o núcleo desse sintagma nominal? Nós já achamos, que é felicidade, certo? O núcleo desse sintagma nominal, ou seja, a palavra felicidade, é um substantivo concreto ou abstrato? E agora? Eu consigo fazer uma imagem, assim, eu consigo pensar em alguma coisa que eu possa dizer que aquilo ali vai ser sempre felicidade? Ou, melhor ainda, felicidade existe sozinha ou depende de uma pessoa para existir, de um ser para existir? Depende de alguém para existir. Então, ela não existe por conta própria. Quando não existe por conta própria, eu digo que esse substantivo é o quê? Abstrato, certo? Então, o núcleo desse sintagma, que é a palavra felicidade, é um substantivo abstrato, tá bom? Qual é o sintagma verbal? Se eu tenho a felicidade mora aqui, eu disse que o sintagma nominal é a felicidade. O que sobrou? Mora aqui. Esse mora aqui tem um verbo. Então, ele pergunta, qual é o sintagma verbal da frase? O sintagma verbal é o que sobrou do nominal. No caso aqui, o que sobrou do nominal? Mora aqui. Tá ok? Vamos para a próxima, então. Eu tenho uma chamada secundária, que é: as prateleiras e nichos auxiliam na organização e na decoração de sala pequena. Qual é o sintagma nominal que antecede o verbo? Puxa vida, e agora? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar o verbo aqui. Vamos lá. O verbo está aqui, ó, auxiliam, tá bom? Então, ele está perguntando, qual é o sintagma nominal que antecede, ou seja, que vem antes? O que vem antes? As prateleiras e nichos. Tá aqui. Qual é o determinante desse sintagma nominal? Então, eu tenho dois núcleos aqui, prateleiras e nichos, porque se eu tirar qualquer um dos dois, ele vai perder o sentido um pouco, né? Ele precisa dos dois para ter o sentido completo. Então, se prateleiras e nichos são os núcleos, o que sobrou como determinante? As, tá? Qual é o determinante desse sintagma? As, que é o artigo. Quais são os núcleos desse sintagma? Nós já tínhamos respondido. O núcleo do sintagma é prateleiras e nichos. São dois. Qual é a classificação desses substantivos que constituem o núcleo do sintagma nominal? Como que eu vou classificar a palavra prateleiras e a palavra nichos? Primeiro, são substantivos simples, porque possuem apenas um radical, não são formados por mais de uma palavra. Então, substantivos simples. São substantivos comuns, porque designam, digamos assim, podem designar vários seres da mesma espécie, várias prateleiras, vários nichos. E também são dois substantivos concretos, não dependem de outro ser para existir, nenhum dos dois. Tá? Eles são substantivos concretos. Se eu disse que prateleiras e nichos é o meu sintagma nominal, o que sobrou na minha frase lá em cima? Auxiliam na organização e na decoração de sala pequena, ok? Então, qual é o sintagma verbal? Qual é o bloco de sentido que possui um verbo? É tudo aquilo que sobrou do meu sintagma nominal. Auxiliam na organização e na decoração de sala pequena. É a resposta da letra K. Tá ok? Vamos então para a próxima. Eu tenho outro aqui, ó. Eu tenho outra chamada para a gente analisar. As plantas e revestimentos de madeira são perfeitos para deixar o ambiente mais aconchegante e acolhedor. Vamos de novo. Qual é o sintagma nominal que antecede o verbo? As plantas e revestimentos de madeira são, olha o meu verbo aqui, dúvida, vai indo até chegar. Eu consigo dizer eu sou, ele é, nós somos? É verbo, tá? Até nós conseguirmos identificar sem fazer esse passo a passo aqui. Qual é o sintagma que vem antes do verbo?
as plantas e revestimentos de madeira, tá? Então, transcreva o sintagma nominal que vem antes, que antecede o verbo. Se nós achamos que o verbo é o são, o verbo ser aqui, né? Tudo que vem antes e que não tem nenhum verbo é o meu sintagma nominal. Qual é ou quais são os núcleos desse sintagma nominal? Vamos lá. Olha, se eu tirar a palavra plantas e tirar a palavra revestimentos, que são os principais, perde totalmente sentido. Então, aqui eu tenho dois núcleos, que são plantas e revestimento. Nesse sintagma nominal, como se classifica o artigo as? Qual que é a função do as nesse sintagma nominal? Qual que é a função dele? Se plantas e revestimento é o núcleo, qual que é a função do as ali? Como ele acompanha? Ele é determinante, certo? Os substantivos que constituem esse núcleo são de que tipo? Plantas e revestimentos. Vamos lá. Substantivo simples, porque tem apenas um núcleo, né? Ele não é composto, não tem duas palavrinhas ali nomeando um ser ou alguma coisa, não é um substantivo composto. Ele é um substantivo comum, porque ele nomeia vários seres da mesma espécie, várias plantas, vários revestimentos, não são um específico. E eles são substantivos concretos, porque não dependem, digamos, de outro ser para ter existência e porque eu consigo fazer uma imagem concreta de planta e também de revestimento. Quando a gente fala em revestimento, a gente fala em cerâmica, né? Que são aquilo que a gente coloca lá no chão, coloca às vezes na parede, enfim, tá bom? Então, vamos lá para o próximo, que é o exercício número 22. Então, eu vou ter que colocar, assinalar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E quando a alternativa for falsa, eu preciso reescrever ela de forma correta, tá bom? Então, o primeiro diz assim: o sintagma nominal é composto sempre, olha aqui, ó, bem importante essa palavrinha, ele é composto sempre do núcleo e dos seus determinantes. Quando for falar de sintagma nominal, esse sintagma ele vai precisar sempre ter núcleo e determinante? Não, essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque o sintagma nominal ele pode ter apenas o núcleo, ele não precisa necessariamente vir acompanhado de determinantes, por isso que ele é falso. Tem a sugestão de resposta aqui, tá? Então, por que é falso? Porque o sintagma nominal, ele não precisa necessariamente ter o determinante, ele pode ter apenas o núcleo, tá? Próximo. O núcleo de um sintagma nominal é sempre um verbo. Por que será que está errada essa? Porque eu estou falando de sintagma nominal, então quem que vai ser o núcleo do sintagma nominal? O núcleo do sintagma nominal é sempre um nome, por isso que ela é falsa, tá? Então, as falsas a gente precisa colocar o porquê que é falsa. Tem que dizer aqui, ó, o núcleo de um sintagma nominal é sempre um nome e não um verbo. Os pronomes possessivos, eles dão ideia de posse? Lembra quando nós vimos na aula anterior sobre os pronomes possessivos? Eles dão ideia de quê? Dão ideia de posse, então essa tá certa. Os números fracionários indicam quantidades multiplicadas? Então, veja que eu estou falando de fração e de multiplicação. Alguma coisa está errada. Os números fracionários indicam quantidades o quê? Fração é quando eu divido. Então, ela é uma afirmação falsa, porque os números fracionários indicam quantidades divididas e não quantidades multiplicadas. Próxima. O núcleo do sintagma verbal é sempre um verbo? Sim. Sintagma verbal, bloco do sentido que tenha um verbo. Quem que vai ser a palavra mais importante desse sintagma quando tiver verbo? O próprio verbo. Então, está correto. Vamos lá para a próxima. Os determinantes podem ser artigos, pronomes ou numerais? Também na aula anterior comentamos sobre isso. Os determinantes podem ser qualquer uma dessas classes gramaticais aqui. Eles podem ser artigos, podem ser pronomes e podem ser numerais, tá bom?
Próximo. Nas frases nominais não há presença de verbos. Tá correto? Porque se eu estou falando de frase ou de sintagma nominal, significa que eu não posso ter nenhum verbo. Os pronomes indefinidos são empregados apenas em frases interrogativas, ou seja, eu só vou poder colocar pronome indefinido em perguntas? Não. Eu posso colocar os pronomes indefinidos em qualquer outro tipo de frase, não que sempre vão ser empregados em perguntas. Por isso que ela é falsa, tá errada, né? Uma oração exclamativa pode ser composta apenas de um sintagma nominal, por exemplo, cuidado. Vejam que eu estou falando de oração. Quando eu falo de oração, o principal elemento que precisa ter é um verbo, pelo menos. Então, para ser uma oração, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter, no mínimo, um sintagma verbal. Então, uma oração exclamativa não pode ser composta apenas por um sintagma nominal, tá bom? Porque quando eu falo de oração, eu tenho que ter pelo menos um verbo, tá ok? Vamos para a próxima, lá na página 17. Aqui vocês tinham que relacionar os conceitos de frase exclamativa, declarativa afirmativa, imperativa, interrogativa e declarativa negativa. O que são frases exclamativas? O que elas indicam? Frases exclamativas indicam surpresa, exclamação, espanto, admiração, alegria, susto, dor, medo e ainda alguns outros tipos de sentimentos, né? As frases declarativas afirmativas. O que são frases declarativas afirmativas? Elas fazem uma afirmação ou uma declaração simples. As frases imperativas, lembra do imperador? O que elas fazem? Elas passam uma ordem ou um pedido. As frases interrogativas, o que as frases interrogativas são? Elas fazem uma interrogação, ou seja, fazem uma pergunta. Frases declarativas negativas. O que as frases declarativas negativas fazem? Elas negam alguma coisa, ok? Lembrando disso, vocês tinham que analisar cada frase e colocar ali qual era a classificação. Então, vocês tinham, por que você faltou ontem? A presença do ponto já me diz que é uma frase interrogativa. Nossa, que susto! A presença do ponto também me diz que essa frase é exclamativa. Traga meu caderno de atividades. Veja que eu estou fazendo um pedido. Traga-me o caderno de atividades. Então, quando eu faço um pedido, a minha frase é uma frase imperativa. Devolva meu celular. Veja que aqui eu tenho ponto, mas eu tenho outra coisa mais importante que o ponto, que vocês poderiam dizer que ela é uma frase exclamativa, mas eu estou dando uma ordem. Então, ela não é uma frase exclamativa, ela é uma frase imperativa. Devolva meu celular. É uma ordem. Estou com sono. Eu estou afirmando algo. Então, é uma frase declarativa afirmativa. Não viajaremos hoje. Eu estou declarando de forma negativa. Então, ela é uma frase declarativa negativa. Quem trouxe o livro de história? Ó, o que tem aqui no final? O ponto, né? Estou fazendo uma pergunta. Frase interrogativa. Eu tirei 10 na prova. Estou exclamando, né? Uma alegria. Então, frase exclamativa. Faça a sua lição agora. Estou dando uma ordem. Frase imperativa. Próxima. Nossa, que bom que você veio. Então, veja aqui, eu tenho uma frase o quê? Exclamativa.
uma surpresa, né? Nossa, que bom que você veio. Próxima, fogo ou fogo, né? Uma surpresa aí, tá pedindo um susto, tá pedindo uma ajuda. Frase exclamativa. Última, será que ele vai conseguir passar de ano? O que eu tenho lá no final? Uma pergunta. Frase interrogativa. Certo, gente? Então, essas eram as nossas atividades de hoje para correção, tá ok? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tenham feito a correção aí. O que nós vamos combinar, então, para encerrar esse nosso vídeo da correção? Como nós não vamos ter exercícios e atividades para fazer nesse vídeo, era só a correção, vocês vão me mandar aí se ficou algum conteúdo, alguma coisa que vocês não entenderam, quais foram as dúvidas que ficaram com relação a esses exercícios que nós fizemos hoje, tá bom? Então, essa vai ser a atividade de vocês. Me mandar aí quais foram as dúvidas que ficaram depois da resolução desses exercícios, tá ok? Então, façam aí com calma a resolução, façam a correção aí com calma. E daí, na próxima aula, eu retomo os exercícios que ficaram no caderno de atividades e a gente dá continuidade ao nosso conteúdo no caderno de atividades, não, desculpe, na apostila, e a gente retoma o nosso conteúdo lá. Não esqueçam também da trilha que tem agendada para essa semana, tá? Tem o prazo final aí na sexta, que apesar de ser feriado, né? Tem o prazo para vocês fazerem, que ficou uma semana aí para a resolução da trilha, tá bom? Fiquem bem, até a próxima!